É isso mesmo, Daniel. Nós vamos falar a partir de agora, então, sobre a jornada e a sobrecarga das mulheres em tempos de home office e de coronavírus. Nossa convidada deste bate-papo, para esse bate-papo, é a advogada Caroline Cavê. Ela é especialista em direito público, desenvolve pesquisas e também escreve sobre responsabilidade civil, direito médico e novas tecnologias. Tudo bem, doutora? Boa tarde, tudo bem com você? Tudo certinho. Então, doutora, conciliar casa, trabalho, família, isso já faz parte da vida de grande parte das mulheres. Só que agora tem essa etapa, essa nova realidade que é home office, que é ficar mais em casa, trabalhar em casa, e a sobrecarga, que já era grande, agora potencializou um pouquinho mais, não é? Apesar daquela ideia de que a gente fica em casa, fica um pouquinho mais tranquilo, infelizmente não é bem assim para as mulheres e acho que para grande parte da sociedade. A gente acabou entrando numa atividade muito mais acelerada, não só as mulheres, mas como o mundo. O mundo está muito acelerado. Mas para as mulheres em especial, a gente, além das cargas, né, de trabalho, de profissional que exercemos com bastante maestria, a gente ainda desenvolve as atividades, né, em casa e também muitas acabam assumindo a questão dos filhos, que acabam tendo que ensiná-los, né? Eu brinco que algumas colegas minhas, elas acabaram descobrindo que Plutão não é mais um planeta, né? Ele cai porque está ensinando ao filho né? Enfim, ciências políticas, alguma coisa assim do gênero. Já nem sei qual é a matéria mais, mas enfim. Então, a gente acaba tendo que aprender, reaprender algumas matérias e, inclusive, fazer esse contraturno. Então, assim, as minhas colegas que têm filho têm falado muito que durante o dia elas acabam acompanhando os seus filhos, né, e acabam fazendo as atividades tanto domésticas quanto profissionais, mas no período da noite ou período da manhã, quando seus filhos estão ou dormindo ou entretidos. Então, tem uma sobrecarga aí bem puxada para nós. A gente tem dados aqui do IBGE de 2019, só para a gente contextualizar um pouquinho, que apontam que as mulheres dedicam em média por semana 19 horas em afazeres domésticos e cuidando de outras pessoas. Já os homens, semanalmente, pouco mais de 10 horas dedicam a esse tipo de tarefa. A desigualdade é grande, né? É bastante grande e um pouco também, assim, a gente tem que dar a nossa meia-culpa, né? Porque, querendo ou não, nós acabamos ensinando nossos filhos, muitas vezes, de que eles que não precisam ajudar, que não precisam fazer certas coisas. Então, a gente não pode esquecer que nós temos, sim, uma meia-culpa nesse painel que nós estamos vivenciando. A mulher, por uma construção social até, ela é aquela que cuida de todos. Né? Então, assim, a gente, além dessa sobrecarga que acaba tendo com os filhos, acaba tendo também com os pais, avós, vizinhos, porque a gente acha que a gente consegue acolher a todos, né? Então, assim, eu acho que hoje, com essa sobrecarga feminina, além da jornada masculina, da jornada em atividades caseiras, em atividades domésticas, além dos homens, um pouco é cultural e um pouco também um pouco que nós ainda não nos assumimos e não assumimos que podemos dividir essa tarefa com os nossos companheiros, com os nossos filhos e ensiná-los a ser diferente. Porque eu acho que, assim, para a gente esperar que haja uma situação diferente, a gente precisa ensinar. Ninguém nasce sabendo, né? Então, esse contexto de ensinar as pessoas, isso é importante, em especial os filhos. Porque os filhos aprendem com exemplo. Então, a gente tem que chamar o marido, tem que chamar o companheiro e falar assim, olha, vamos dividir aí, vamos lavar a louça, vamos, né? Eu faço aqui, você faz lá, porque os nossos filhos veem o que nós reproduzimos, muito mais do que nós falamos. Quando a nossa fala não está de acordo, não está em conformidade com o que a gente faz, esse aprendizado ele é perdido para as crianças. Então, é importante, além de falar, ter esse reforço de exemplo é muito importante.
Com tudo isso que tu acabou de falar, me vem à mente que é uma das características, eu creio, então, da grande parte das mulheres ser um pouco centralizadora, né? Mãe, principalmente, né? Mas o momento que a gente está vivenciando, a mulher profissional, ela tem que cuidar disso também. A carreira dela também está em jogo. No momento que ela precisa fazer o trabalho em casa, cuidar da família também e com toda essa gama de atividades, tem mais é que dividir um pouco até para preservar e garantir uma qualidade no trabalho que ela desenvolve, né? A gente tentou achar que a gente é super mulher, né? Que a gente pode estar em todas as frentes, em todos os vieses e ser exímias em tudo que fazemos. Infelizmente, isso não é possível não só para nós, né, nós mulheres, mas para todo mundo. Nós temos nossas falhas e muitas vezes nós não admitimos essas falhas, né? Nós nos pecamos, nos penalizamos muito por conta disso. Eu acho que nesse momento da Covid, ela vem muito de encontro para a gente refletir, repensar, reavaliar. Como que nós podemos fazer isso? Porque é um momento de aceleração da sociedade como um todo, mas também é um momento, de forma bastante antagônica, é um momento que a gente pode dar um freio, pensa, dá um step back, dá um passo para trás, dá uma olhada no que está acontecendo, se é esta forma. Eu brinco que uma das melhores formas de você dar seguimento às suas atividades, muitas vezes é você tendo um tempo para você. Você tirando, por mais que seja corrido o seu dia, acorda 10 minutos antes, fica na cama, pensa o seu dia, pensa onde você está indo, para onde você está fazendo, o que você quer da sua vida. E dentro disso, traz pensamentos de como que você pode atingir isso. O conversar com o companheiro, eu acho que isso é importantíssimo numa sociedade como um todo. As pessoas só nos tratam como nós deixamos que elas nos tratem. Então, por isso que eu falo que a gente precisa falar dessa questão dessa meia-culpa que nós temos e que muitas vezes permitimos que façam isso conosco. Porque, afinal, isto é social, então eu tenho que ser dócil, eu tenho que ser, né, boa. Não necessariamente. Né? Então, a gente pode ter nossos momentos egoísticos, por assim dizer, e pensar na gente. E o pensar na gente, às vezes, vai ser sair caminhar, vai ser fazer uma atividade física, vai ser cuidar da nossa alimentação, vai ser ter um tempo para si, para meditar, para refletir, para pensar. Enfim, não sei, cada um funciona de um jeito. Mas o importante é a gente parar para pensar em certas situações e como nós queremos que isso siga em diante. E possivelmente muita gente que está nos assistindo neste momento possa ter em mente algum pensamento, mas esse papo é mimimi, as mulheres de novo, mas não é bem assim. E só para a gente contextualizar mais um pouquinho, eu trago mais números aqui, vamos compartilhar com o pessoal. Segundo a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no nosso país, 18% dos ministros, 23% dos desembargadores e 48% dos advogados e 50% dos servidores são mulheres. Conforme a Organização Mundial da Saúde, 70% dos trabalhadores da área de saúde no mundo são mulheres. No Brasil, são 85% dos profissionais da enfermagem. Trabalho remoto, teleconferências, linha de frente da Covid-19, presencialmente ou à distância, as mulheres estão ali, isso é inevitável, e essa sobrecarga também é uma realidade que a gente não pode fazer de conta que não existe, né, doutora? Ela existe para todo mundo. As mulheres, elas são penalizadas por conta do seu perfil, né? Então a gente acaba tendo um perfil mais acolhedor e a gente acaba tendo esses cuidados a mais. É a mulher que olha para ver se tem álcool em casa, é a mulher que olha para ver se, né, os filhos e os seus companheiros e todo mundo está se vestindo, está usando a máscara, está lavando essa máscara, até por uma questão de perfil, né, essencialmente. Mas dentro desses números é curioso, né, você trazer essa questão, porque nós, mulheres, temos atingido grandes níveis de capacitação, de especialização acadêmico, técnico, porque nós estamos sempre em busca de estar desse conhecimento, dessa aprovação social de que nós somos competentes, que nós somos capazes. Em contrapartida, se a gente for analisar os cargos de direção, CEOs de grandes empresas e até mesmo do nosso legislativo, executivo e por aí afora, a gente verifica uma carga bastante mínima das mulheres representando a nossa bandeira, a nossa classe propriamente dita. Então, assim, o que a gente vê é que, apesar de sermos tantas,
e tão competentes como você mesmo me trouxe, muitas vezes a gente não se coloca à prova, não se coloca à frente dessas questões. E muito por conta de não nos acharmos muitas vezes competentes para isso, né? Então, nesse sentido, só que essa cobrança é muito maior e por isso também, por essa cobrança ser maior, muitas vezes as nossas jornadas ficam elastecidas, porque a gente é super mulher e quer dar conta de tudo em todas as frentes e ser boa para todos, para toda a família. Bom, a gente não sabe ainda, infelizmente, até quando que a gente vai vivenciar essa realidade, esse período de restrições, esse período de home office, que pode ser que se torne uma constante na vida de boa parte das pessoas que hoje estão fazendo esse trabalho. Aí a pergunta que eu faço para a gente poder encerrar é: qual é o caminho para que essas supermulheres, entre aspas, consigam conciliar tudo isso e continuar se sentindo bem e fazendo com que a vida delas se torne de uma maneira leve, não tão pesarosa, não tão pesada, não tão difícil de levar? Olha, eu acho que não existe uma regra, né? E se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, eu estava milionária nessa hora. Mas, assim, eu acho que seria uma dica que eu acho que é importante, que é legal, é a gente manter uma rotina de vida, né? Porque independente do que esteja acontecendo ao nosso redor, a gente ter uma rotina de acordar e dormir, fazer as coisas, como fazer é importante. Além disso, o cuidado com a alimentação é extremamente importante porque a gente se sente melhor. Nós somos mulheres, nós precisamos estar bem. E o estar bem é muito importante, muito mais importante para a mulher, até com a forma que ela reage perante a social. Então, assim, se você está se sentindo bem, se você está bem alimentada, feliz, você reage melhor ao ambiente, seja ele qual for. Pode ser uma pandemia que está acontecendo agora, que você vai tirar isso de letra com o maior sorriso no rosto e ainda achar as coisas positivas dentro da sociedade. E reservar um tempo para meditação, ou para uma oração, enfim, qual seja a sua religião. Mas o pensar, o refletir. Acorda 10 minutinhos antes, ou vai dormir 10 minutinhos depois. Enfim, take your time, tenha seu tempo, né, para você e para você. Não para o outro. Seja egoísta nesses 10 minutos. São só 10 minutos, o dia tem 24 horas. Tá bom, então. Carolina, eu quero agradecer muito a tua participação conosco, esse bate-papo bem gostoso aí. Eu espero que para as nossas telespectadoras, principalmente também, e para os nossos telespectadores, na parceria aí, tenha sido útil e sirva como dica também de boa convivência e de uma nova realidade para muitas mulheres que estão aí no sufoco em casa, no dia a dia, no home office e nas atividades em geral que estão brotando de todos os lados, todos os dias, na vida de cada uma. Muito obrigada, viu? Boa tarde a vocês e foi um prazer estar com vocês. Espero que tenha contribuído de alguma forma aí com essa entrevista. Obrigada. Com certeza. Um abraço, tudo de bom. Daniel, volto contigo.